Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Aí no versículo 5, ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Então, quando existe um mandamento qualquer que seja na palavra de Deus, o seu objetivo é primeiro o amor, não é? Como fala aqui no versículo 5, amor de um coração puro, ou de um coração purificado. Claro que esse tem que ser o amor de Deus, né? Porque nós temos o amor natural, mas o amor de Deus é aquele que brota de um coração puro. Então, se uma pessoa tem o seu coração sujo, a sua vida interior contaminada, dificilmente vai brotar amor de um coração puro. Pode até brotar um amor natural, né? Que todos nós temos amor natural, até os animais têm amor. Né? O cachorro vê você, começa a balançar o rabo assim, e fala assim, ah lá, ele está me amando. Claro, está amando como um cachorro ama, com amor natural, mas não tem nada a ver com o amor de Deus isso daí, né? E então o amor verdadeiro, ele tem que brotar de uma boa consciência. Se eu tenho uma consciência atribulada por pecados não confessados, atribulada por coisas más que eu pratiquei e não confessei, não orei ao Senhor confessando, eu não vou ter tranquilidade para amar do jeito que a Bíblia ensina, não é? É uma consciência sem ofensa para com Deus. Porque nós, quando ofendemos a Deus, a nossa consciência, amigo, ela não nos deixa dormir sossegado. Mas a consciência é uma ferramenta que Deus nos deu para justamente, é como um relógio despertador, não é? Ele toca, mas isso não quer dizer que você acorde. A consciência está lá, mas isso não quer dizer que você tem alguma reação a ela. De qualquer maneira, a nossa consciência, quando está atribulada, nós também não nos sentimos bem, a nossa comunhão com Deus é afetada porque nós entristecemos o Espírito Santo que habita em nós. Você já morou com alguém, né? Se morar numa casa que mora uma outra pessoa muito mais importante que você, é basicamente isso. O Espírito Santo habita em cada crente. Então, quando eu pratico alguma ofensa a Deus, ele se entristece. Ele se entristece. Você já pensa assim, aquela situação, o marido entristece a esposa. O que acontece? Ela não olha mais na cara dele, não conversa com ele, fecha a cara, ele pergunta, ela não responde. Não é assim que acontece? Quem é casado ou já foi casado sabe disso, como é que funciona isso. Quando você entristece a outra pessoa que habita com você, as coisas ficam todas ruins no seu lar. E assim é quando entristecemos o Espírito Santo. A nossa consciência nos acusa, e aí o amor não pode brotar de uma consciência, de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Por quê? Porque se você não está andando em comunhão com o Pai, você tem que fingir que está. Não é? Nós somos bons nisso, né? Todos nós somos bons atores de não deixar aparecer aquelas falhas não resolvidas ainda, e então nós pregamos um sorriso no rosto e saímos por aí fingindo. O problema é que quando nós fingimos devoção a Deus, é muito comum nós buscarmos pessoas que estejam também em pecado. Se nós estivermos em pecado não confessado, é comum buscarmos pessoas que também estejam em algum pecado, e aí vamos julgá-las porque elas estão pecando diferente do meu pecado, então só pode ser uma coisa muito ruim, porque não é o meu pecado, é o pecado delas, né? E aí nós nos tornamos críticos ao extremo. Quando nós estamos congregados ao nome do Senhor, é interessante que existe essa tendência de, quando não tem o assunto, falar mal das denominações.
e dos pastores, e dos não sei quem. Eu lembro uma irmã que quando começou a congregar, mas antes dela começar a congregar, anos atrás, ela tinha frequentado uns grupos de pessoas sem igreja, né? Aquelas que saem das denominações, formam uma igreja, às vezes tem até um pastor, né? Não tem um nome e tal, mas... E ela foi a algumas reuniões, ela falou que não aguentava mais, porque nas reuniões não se falava de Cristo. As reuniões eram para descer a lenha nas denominações, descer a lenha nos pastores, descer a lenha em tudo. Então, o que era isso? Falta de assunto real com o qual o crente deve se ocupar, que é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui, quando fala que o fim do amor, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, não é? Querendo ser mestres da lei e não entendendo nem o que dizem nem o que afirmam. Então, no momento em que você sai dos trilhos, amigo, você está arriscado a descarrilhar. E aí vai criar contendas, vai brigar, vai arrumar em isso, porque não está mais vivendo para exaltar Cristo, mas está vivendo para exaltar seu próprio ego, que talvez você está lá com o seu pecado escondidinho e não pode gerar o amor verdadeiro, né, que sai de um coração grato, o amor de Deus, que é produzido por um coração puro e uma boa consciência. Querendo ser mestres da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Visite o canal Respondidas no YouTube. Também respondi.com.br e 3minutos.net. Baixe os livros e o aplicativo.